Isto, novamente, então, saudações a todos e a todas. Estamos em nossa segunda conferência segunda conferência do dia 24 do nosso segundo Congresso Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Começamos dia 22, na quarta-feira à noite, e hoje estamos em nosso terceiro dia de evento. Encerramos amanhã, dia 25, pela parte da manhã. Temos ainda hoje à noite uma magnífica conferência com o professor doutor emérito, que atualmente está vinculado à Uninove, professor doutor Antônio Joaquim Severino, que vai fazer um link, uma reflexão ligando a filosofia da educação, a cultura e a ecologia integral. Não percamos, hoje, às 19h30 de Brasília, 18h30 de Rondônia e 17h30 do Acre. É preciso descolonizar esse pensamento. E aí, nesse descolonizar esse pensamento, mais do que nunca se faz necessário, e aí é um brilho, uma estrela está aqui conosco, que é o professor doutor Renato Fernandes Caetano, da Faculdade Católica de Rondônia. Exatamente por isso, porque ao refletir sobre este movimento ecológico, sobre ecologia integral, numa perspectiva filosófica, pensar os sentidos deste conceito, a abrangência deste conceito, é preciso a voz da Amazônia aparecer pelos amazônidas, por quem tem o pé no chão, na lama, no rio da Amazônia. E em nosso congresso estavam sentindo falta de uma fala com estes pés, com este coração. E o professor doutor Renato Fernandes Caetano vem nos abrilhantar, vem com a sua presença. Ele pós-doutorando em História da Amazônia pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em História da Amazônia, da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Ele é doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em filosofia, especificamente em ensino de filosofia pela Faculdade Católica de Rondônia e licenciado pelo Centro Universitário Clarintiano de Batatais em filosofia. Vale destacar que aí um primor no processo de reflexão filosófica. Ele fez 2 anos, em especial, de filosofia em um curso livre com uma formação muito sólida, né? No seminário diocesano, Seminário Maior João 23. Também passou por lá, e faz questão de destacar isso em seu histórico, 5 anos como seminarista diocesano, tendo iniciado teologia como curso livre, cursando os 8 meses. Atualmente, ele é pesquisador e professor assistente 1 da Faculdade Católica de Rondônia, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e coordenador do curso de filosofia da Faculdade Católica de Rondônia. É um pesquisador institucional do MEC e produtor cultural de documentários. A estética, a arte corre em seu sangue, com mostras fotográficas, saraus filosóficos e literários. Ele tem preferência em, em aprofundamentos em temas ligados à antropologia, epistemologia, metodologia científica, leitura e interpretação de textos filosóficos, na história da filosofia,
na educação ambiental e novas tecnologias aplicadas à educação. Fundamentos antropológicos da ética cristã. Ele, então, coordena e elabora vários projetos, já coordenou mais de 15 projetos envolvendo bolsas de iniciação científica, educação empreendedora, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, chamadas universais de apoio a projetos de pesquisa, produção de documentários. Minha nossa, é muito extenso. E está vinculado a agências locais e nacionais de fomento, como a FAPERO, a CAPES, a CNPq, a Faculdade Católica, o SEBRAE, a FUN Cultural. Bom, com este recorte, que é apenas uma epifania desta deste mistério que está à nossa frente, eu quero que acolhamos as reflexões nesse fim de tarde do professor Dr. Renato Fernandes Caetano sobre No Banzeiro das Águas e das Relações, Identidades, Territorialidades e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Rondoniense. Vamos obedecer à dinâmica anterior, ele terá mais ou menos aí uns 40 minutos de uma reflexão nos ajudando a entender estes pés na Amazônia, encarnando o conceito, e depois abrimos para um diálogo, uma dialogia com ele. O palco é seu, querido irmão. Boa tarde, professor Eliene. Quanta honra estar aqui com vocês, né, nessa rede internacional de filosofia ecológica. Satisfação muito grande. Estava aqui pensando, né, só a leitura do currículo já levou os 40 minutos. Brincadeira. A gente acaba colocando um pouco mais daquilo que a gente vive no dia a dia, porque é o histórico, né? É a nossa vida aí de pesquisador. Esses 17 anos que eu estou na Faculdade Católica de Rondônia, e um pouco antes, como o Eliene bem colocou, no período também do seminário maior, hoje São João 23, né? Na época Seminário Maior João 23, faço questão de colocar, porque foi também uma experiência formativa, enriquecedora, os 2 anos de filosofia que lá fiz, e depois também iniciei o curso de teologia. Então, esses 5 anos que passei no seminário, muito me contribuiu para a minha formação, e registro isso com muito orgulho. Então, temos aí 22, 23 anos de currículo, de experiência registrada, e por isso fica um tanto que grande. Mas quero, de antemão, né, agradecer profundamente ao Eliene. Trabalhou na Católica também por um tempo, né, Eliene? Foi professor lá com a gente, professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, está fazendo aí o seu processo de doutorado, né? Está no Sul fazendo o seu processo de doutorado, é isso? Satisfação, parabéns pelos avanços, pelas conquistas também, e integrando essa rede internacional de filosofia ecológica, tendo aí na pessoa do professor Dr. Josenir Lopes Detoni, né, nosso querido professor aqui da Universidade Federal também, temos bastante contato com ele já há bastante tempo, então a satisfação. Aceitei o convite, né, falei com ele que estaria com certeza participando, apresentando parte daquelas pesquisas que a gente vem realizando ao longo desses últimos anos. Quero aqui registrar e agradecer na presença de alguns acadêmicos aqui da Faculdade Católica, né, tanto acadêmicos atuais quanto egressos, né. Tem o Atlas, que é meu orientando e bolsista também, está aí conosco. Wesley, que hoje é mestrando em filosofia, está conosco. Temos a Ilma Marques, que é minha colega de trabalho na Faculdade Católica, sempre nos prestigiando. Agradecer pela presença. E estava agora há pouco o Marcos Fabrício, não sei se já deu uma saidinha aí, que a internet em Rondônia hoje especificamente está chovendo, dando uns trovões meio forte, né? E aí, vez ou Ainda outra, está aí, ainda está aí. Ainda está aí, que bom, está aí. Provavelmente ele esteja em Candeias, estou vendo que ele com uma mochila ali, talvez esteja até em trânsito. Satisfação, né? Provavelmente entre mais um ou outro acadêmico aí da filosofia ou egresso, muita satisfação tê-los conosco.
Só gostaria de frisar, novamente, agradecer, né, a Faculdade Católica de Rondônia, a instituição a qual eu faço parte desses últimos 17 anos, pela bolsa, pelo incentivo, pelos projetos por lá executados, né, instituição de vínculo atual. Agradecer também o próprio CNPq e a FAPERO, instituições que atualmente me concedem a bolsa do pós-doutorado, juntamente com a Universidade Federal de Rondônia, o pós-doutorado no programa de História da Amazônia. Então, iniciei no início desse ano esse doutorado, recebendo uma bolsa de pós-doutorando júnior pelo CNPq/FAPERO, e a FAPERO sempre é uma instituição que vem me apoiando nesses últimos anos nas pesquisas. Então, gosto de frisar e agradecer a importância de termos no estado de Rondônia a FAPERO para fomentar e auxiliar outros pesquisadores e acadêmicos nesse processo de vida acadêmica. Agradecer também ao programa de antropologia de História da Amazônia, né, da Universidade Federal de Rondônia, a qual estou com um vínculo de pós-doutorando, esse estágio pós-doutoral, na pessoa da professora doutora Lília Maria Moser, que é minha supervisora nessa etapa, nesse projeto, né? Então, agradecer a Faculdade Católica, que eu já agradeci, agradecer também a Universidade Federal de Rondônia, do Amazonas, pelo processo de doutorado que me possibilitou, né, ao longo dos últimos anos, realizar no âmbito da antropologia social parte, né, e boa parte, quase tudo, das reflexões que, como disse o Euliene, né, com as águas barrentas aí do Rio Madeira, aqui nesse coração da Amazônia, essa região noroeste da Amazônia, especificamente o estado de Rondônia, Rio Madeira, do qual a gente está aqui às margens falando hoje. Então, saudações beradeiras aí, né, Atlas? E satisfação estar compartilhando isso num evento como esse, né, tendo aí essa rede internacional voltado para discutir e pensar a ecologia, que é um evento, que é um compromisso mundial, mas a Amazônia tem muito a contribuir com tudo isso, né? Eu estou vendo que tem a Repam Brasil, né, as universidades da Amazônia Unidas, né, está presente também na rede. Então é excelente a gente fazer essa integração, fazer com que a gente possa partilhar essas experiências e vivências e saudar todos aqueles que estão aí nos acompanhando de outros estados, de outras regiões do Brasil e até de outras regiões do mundo, da América Latina, né, e agradecer pela presença. E vai ficar disponível, pelo que eu soube, está gravando, né, vai ficar disponível. Então, aqueles que nos assistirem outro dia, esteja aí também acolhido pelas palavras que a gente vai tentar transmitir, né, um pouco hoje nessas nossas reflexões. Essa imagem, eu faço questão de destacar ela, é uma fotografia minha, tirada em 2017, nas margens do Rio Madeira, especificamente na comunidade ribeirinha tradicional de São Carlos. E eu gosto muito dessa imagem porque é um pouquinho complicado contar, porque eles estão nas laterais aí, né, mas você vai vendo a margem do rio, nós temos 12 canoas, né? Canoas de diferentes tipos, voadeiras, canoas, um barquinho maior ali com uma cobertura. Tem só a rabetinha de um lá, né? Um outro pequenininho, que é aqueles de remo. Mas se vocês contarem, nós temos aí 12 embarcações de diferentes portes, né? Em um momento capturado em uma imagem, com um belo arco-íris, né? Não é Photoshop, né? Esse arco-íris estava lá no momento mesmo. Eu tenho várias outras fotografias para provar que ele estava lá. Tem outras fotografias que pega ele completo, né? Inclusive eu e minha esposa ficamos fazendo ensaios fotográficos lá, aproveitando o arco-íris. Mas eu gosto muito dessa imagem, por mais que o arco-íris esteja cortado, e talvez isso também seja significativo, mas a gente vê do outro lado a margem, né, da Frona do Jamari, que é a Floresta Nacional do Jamari, do Jacundá, desculpa. Ela está lá todo verde, eu estou do outro lado, da margem esquerda do Rio Jamari, do Rio Madeira, e faço essa fotografia e vemos, né, aos nossos olhos, 12 canoas. Mas com certeza, e provavelmente lá do outro lado da margem, vamos ter outras pessoas em canoas, em barcos, em voadeiras, passando pela outra margem, né? E aí a gente mostra um pouco já esse diálogo que nós teremos hoje, que vai falar justamente nesse banzeiro das águas e das relações. Ou seja, as águas na Amazônia, elas de fato fazem esse banzeiro e são as águas que estabelecem, né, através das nossas inúmeras formas de navegação, de contato, estabelecem as relações entre uma comunidade e outra, entre as pessoas e outras. E temos que superar aquele velho mito que diz que a Amazônia é uma região de isolamento. Não, a Amazônia não é uma região de isolamento. A Amazônia é uma região de distâncias, concordo, de distâncias, de dificuldades devido às distâncias, de uma localidade para outra, de uma comunidade para outra, mas a Amazônia não é uma região de isolamento, porque desde lá do período colonial, do período imperial, a Amazônia sempre foi estratégica para fornecer
matérias-primas para fornecer a borracha, para fornecer, na época conhecidas como drogas do sertão, que abasteciam os mercados mundiais. Para abastecer, inclusive, penas de aves. Né? Eu tenho um estudo do professor Marcos Teixeira, é um artigo bem longo, de 70 e poucas páginas, quase um livro, que ele fala, né, da quantidade de penas no início do século XX, né, 1910, 1914, a quantidade de penas que foram para a Europa, para a França, ornamentar os chapéus das mulheres francesas. Então, a Amazônia sempre esteve em conexão com todo mundo. Então, para a gente superar um pouco esse mito de que a Amazônia vive em isolamento. Dito isso, falaremos então um pouco, né, das identidades, das territorialidades e desse desenvolvimento sustentável para esta vasta região da Amazônia, especificamente da Amazônia rondoniense. Então, temos aí a nossa arte, agradecer mais uma vez o convite da rede, de todos aqueles que apoiam, né, estar aqui nesse Congresso Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Dizer também que, ainda na parte dos agradecimentos, né, não sei se vocês direcionarem aí a câmera dos celulares vão conseguir captar esse QR Code, mas se não conseguirem agora, podem anotar para cadastrar depois, né? Eu indico e sugiro que vocês sigam o canal do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos. Como disse o Euliene, né, a gente também produz, trabalha com a parte estética, e é fundamental termos diferentes olhares sobre a nossa realidade amazônica, não só o olhar de texto, mas também o olhar daqueles que vivem a Amazônia a partir das lentes, a partir da imagem, da fotografia, do filme, do documentário, né, que a gente possa conhecer diferentes formas de expressão das identidades, das culturas e desse modo de ser amazônico. E a gente tem tentado fazer isso nos últimos anos também, através desse canal do YouTube, né, de forma coletiva, é um coletivo, Vozes e Encantos Amazônicos, tem um grupo de pessoas que coordena, que lidera, mas tem expressão cultural de diferentes outros povos, lançamento de livros, debates acadêmicos. Então, conheçam, acessem o coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, façam a inscrição de vocês, divulguem, né, impulsionem, para que mais pessoas conheçam aquilo que é produzido no âmbito cultural, social e acadêmico na Amazônia. Justamente porque o Euliene, o professor Euliene, leu um pouco do currículo, mas eu não fiz isso sozinho, né? Eu faço isso em equipe, faço isso de forma coletiva, já estendo aqui os agradecimentos, né, a todas as instituições que eu citei, e agora eu também estendo aos integrantes do coletivo Vozes Encantos Amazônicos, a professora doutora Eva da Silva Alves, que está em um outro evento também hoje, estamos propagando cada vez mais essa participação, essas produções da Amazônia. Agradecer ao Bruno Cruz, ao José Maico Farias, a mim, todos que trabalham ardentemente por esse coletivo, né? Ao Wesley também, que está nos auxiliando e ajudando agora, e tantas outras vozes que ecoam um pouco mais longe, através do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, como um canal que está aberto para a expressão de outros artistas, não só do nosso coletivo, do nosso grupo, mas de professores, de pesquisadores que participam, que desenvolvem o seu fazer cultural, acadêmico e social aqui na Amazônia. Então, lá vocês terão lançamentos de livros, documentários, palestras, debates, produções dos indígenas Mura, temos aí algumas produções, tem lançamento de festival, então tem vários materiais que reúnem a produção aqui da Amazônia. E, como exemplo, trago para vocês também, que está disponível no canal, esses 3 documentários: O Encontro das Águas, o cotidiano de uma comunidade ribeirinha, um documentário que considero como o coração da minha pesquisa de doutorado em antropologia, que resultou também nessa produção do documentário Entre as Águas e o Céu, né, a grande cheia de 2014, que revela e mostra como foi todo esse sofrimento. A gente vai falar um pouco disso hoje, o processo da cheia. E estamos vivendo, neste ano, né, 9 anos depois, o extremo, a seca na Amazônia. Né? Então, aí estamos vivendo um outro extremo. Antes de 10 anos, estamos vivendo um outro extremo, que é a seca na região amazônica. O documentário também experimental, que fala da história da Amazônia, fala dos seringais, que é do maravilhoso amazônico, né, o Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira. É um documentário mistura de entrevista com uma parte animada, bem interessante, as crianças gostam muito, um documentário bem interessante de ser assistido. E o mesmo documentário também foi feito um livro infanto-juvenil que se chama Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira, está disponível para aquisição, aqueles que tiverem podem depois adicionar o contato e manter contato. Temos também A Mãe da Seringueira e a Onça, são 2 livros, né, que falam das histórias que aconteceram nos seringais. Esse livro, A Mãe da Seringueira e a Onça, tem 2 relatos, um de um morador de São Carlos que viveu nos seringais e uma onça
mordeu os pés dele na época que ele cortava seringa sozinho na mata, então ele narra essa história que nós ilustramos, já falecido hoje o senhor Glaci, e outro de uma moradora da reserva extrativista Rio Ouro Preto, lá em Guajará-Mirim. Então essas histórias estão aí disponíveis. Do ponto de vista acadêmico, vamos ter aqui, deixo disponível também para vocês, estão disponíveis, né, o Das Matas, Rios e Cidades, um livro produzido pelo Programa de História da Universidade Federal de Rondônia, História e Estudos Culturais, na parceria da professora Lília, Eva da Silva Alves, eu e o professor Tarciso, né, todos contribuímos com mais de 23 pesquisadores para esse livro, que está disponível no site da editora FI. É só digitar no Google Das Matas, Rios e Cidades, terão a oportunidade de ter essa obra em PDF, com essa belíssima capa, desenhada e pintada pelo artista plástico de Porto Velho, Bruno Cruz, nosso integrante do nosso coletivo. E no site da Católica, temos aí esses dois livros, Amazonicidade, no qual a gente traz artigos sobre educação, literatura, filosofia e antropologia aqui na nossa região, e recentemente de um evento que nós também produzimos em outubro, vai ser lançado no site da Faculdade Católica de Rondônia, pela editora Educar, editora Universitária Católica, esse outro livro, Amazônia Sustentável, Empreendedorismo, Desafios Humanos e Caminhos para o Futuro. É uma produção também coletiva, no qual eu integro tanto a produção do evento quanto a organização deste livro, com artigos produzidos também na nossa região para consultas e pesquisas. Como o professor Eudene comentou, estou no processo de pós-doutorado, né, o estágio pós-doutoral. Este é o tema do meu pós-doutoramento, ele está em andamento, né, eu termino ele no final de 2024, e de certa forma é uma continuidade das pesquisas que venho realizando, especificamente desde 2016, na comunidade ribeirinha tradicional de São Carlos, no Baixo Madeira, que vai versar sobre o desenvolvimento, então, dessas populações, desses povos e comunidades tradicionais, e como eu venho, né, nessa mistura da filosofia, da educação, o mestrado em educação e o doutorado em antropologia, eu tenho essas preocupações muito voltadas para a questão antropológica, de entender, né, como que esse ser humano, como que esses seres humanos que vivem nessas regiões podem ter o seu desenvolvimento. Então, para isso, a gente precisa entender os aspectos históricos, precisamos entender os aspectos identitários, precisamos entender quais são os conflitos que essas populações passam, enfrentam, como os grandes projetos governamentais, por exemplo, né, os megaprojetos para a Amazônia. Se a gente começar a falar dos projetos para a Rondônia, por exemplo, a Rondônia, desde o período colonial, sempre foi vista por ciclos, né? E aí isso gera inúmeros conflitos socioambientais. E, por outro lado, isso gera também redefinição de territórios, os territórios dos indígenas, os territórios dos ribeirinhos, os territórios, as territorialidades que vão se formando, e por isso uma das propostas é a discussão das territorialidades, porque em Rondônia é um estado em que a gente tem uma diversidade muito grande de territórios. E cada território acaba pressionando, né, um ou outro, e por isso a gente vê esses inúmeros conflitos na Amazônia. Então, quando se constrói uma hidrelétrica, se constitui um território, uma territorialidade que impacta, que gera conflitos para outras pessoas que aqui estavam e tinham lá os seus territórios, as suas vidas. Como estamos falando de territórios, estamos falando de vidas de inúmeras pessoas que dependem desse território. Estamos falando de inúmeras pessoas que dependem do território para o desenvolvimento das suas práticas culturais, das suas práticas sociais, das suas práticas de relações humanas, né, aquilo que a gente vai chamar de sociabilidade. Então, inúmeros aspectos estão embutidos no território. E isso vão fazendo com que a gente gere processos, né, de resistência de maneira diversificada, a busca por consolidar alguns grupos e as inúmeras lutas que temos na Amazônia. De maneira mais específica, vou desenvolver um pouco aqui a sequência da minha tese de doutorado, tá bom? Eu não vou entrar tanto em detalhes da minha pesquisa do pós-doutorado, porque ela está em andamento, a gente vai ainda produzir uma cartilha, então, queira Deus que 2025 a gente consiga estar participando novamente, já fica aí o meu convite antecipado, olha aí a ousadia, né, para em 2025, quem sabe, a gente novamente voltar aqui para dizer, olha, lembra lá do pós-doutorado que estávamos fazendo? Aqui está uma cartilha que nós vamos produzir do pós-doutorado, aqui está o relato das oficinas que nós estamos trabalhando já com os moradores da comunidade ribeirinha de São Carlos, catalogando, né, nesse processo aqui de entendimento do doutorado, de desenvolvimento sustentável, por exemplo, estamos catalogando quantas farinheiras, pequenas farinheiras, como é o processo de produção da farinha, como é o processo de coleta do açaí, como é o processo de organização dos castanhais. Então, estamos estudando todas essas formas de desenvolvimento dessas populações e como que essas formas
de produções podem ser melhoradas. Então, esse é um pouco o desafio. Eu voltei o slide porque eu não posso deixar de registrar a minha gratidão à professora doutora Lília Maria Mose, que vários aqui devem conhecê-la, os meus alunos, e creio que o Eliane também. E nesse grupo, né, novamente, eu não faço sozinho o pós-doutorado. Então, tem a professora Eva da Silva Alves, temos 2 alunos do mestrado, da graduação em História da Universidade Federal de Rondônia, que estão iniciando no processo de pesquisa, no primeiro e terceiro semestre do curso, já estão participando, estão encantados, conhecendo um pouco mais. Tem o próprio Áquilas, que está aqui conosco, Moreira, que também integra pesquisa em torno desse projeto. Então, assim, a pesquisa precisa ser também de forma coletiva, para que o resultado e a melhoria para as comunidades sejam de forma coletiva. Então, o Áquilas iniciou recentemente como bolsista e vai discutir um pouco aí justamente a questão da estética do beiradeiro, desse ser beiradeiro, pensar a estética de como que esse beiradeiro pode se desenvolver. Então, são reflexões que teremos em termos acadêmicos, né? É uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, mas teremos produtos e resultados para serem mais mostrados a partir de 2024 e início de 2025. Né? Então, hoje eu vou tentar concentrar o meu tempo, né? Vocês viram que eu já falo muito, né, Eliane? Então, já deve ter uns 20 minutos de fala e eu estou na introdução ainda, mas eu creio que eu já estou iniciando aí alguns conceitos, tá bom? Esse é o título da minha tese, então, né, e aí gosto justamente dessa palavra, iniciando a remada. Então, agora que de fato eu entro na discussão do tema de hoje, mas já dei dicas, né? Já sugeri outros caminhos que depois desses 40 minutos, depois dessa uma hora e meia de debate aqui, vocês tem fontes, né, para vocês pesquisarem, tem os livros que nós temos produzidos, temos os documentários, tem o canal, né, vi que alguns comentários aí que já se inscreveram, isso são fontes para, de repente, no sofá de casa, assistir um documentário, ouvir o próprio Ribeirinho falando do modo de vida dele, ouvir o próprio Ribeirinho falando de como foi para ele o período da cheia. Então, isso é interessante, né? Recomendo a todos que não conhecem essa região, ou até mesmo os que conhecem, né? A gente passa os documentários, às vezes, em sala de aula para outras turmas, para o direito, da psicologia, o pessoal assiste e fica assim, parece que isso não aconteceu aqui. Não, aconteceu aqui no Rio Madeira, em 2014, está acontecendo aqui do outro lado do rio, no Rio Madeira, no Rio Jamari, em vários outros rios. Então, isso é interessante para que a gente possa refletir. Então, este é o título da minha tese, e aí eu trago no Banzeira das Águas relações, e aí foco nas territorialidades e identidades, mas esse é originalmente o título da tese, e partindo daquele sentimento de tristeza, de sofrimento, que foi o provérbio da cheia, que tinha um ditado, como diz o senhor Xaxá, né? Foi tristeza, a maior delas foi quando a gente soube que tinha aquele provérbio, que São Carlos tinha acabado. Então, para a gente acabar uma comunidade onde a gente vive, a gente já viveu muito tempo, é mesmo que tirasse um parente. Né? E aí é interessante que eu tenho uma filmagem que ele faz a mão, assim, como se arrancasse algo do coração. Né? Isso está num documentário, por exemplo, da Cheia de 2014. Né? Tirasse um parente, um ente querido da gente. Então, a partir de tentar entender, né, o porquê que essas pessoas resistem, o que são essas memórias que ligam a elas esses territórios, que a gente, então, desenvolveu a pesquisa do doutorado com o título, né, com esse título, e partindo dessa hipótese, que São Carlos é uma comunidade histórica, São Carlos é um ponto de estratégico de manutenção das comunidades do entorno, e é uma comunidade que resiste por muitos e muitos anos. De acordo com a história colonial, os registros coloniais, São Carlos é onde foi instalado a primeira missão, né, em 1723, então uma das comunidades no processo de colonização atual, de territorialização atual, é uma das comunidades mais antigas, a mais antiga, a primeira do estado, que hoje estado de Rondônia, na época, estado do Amazonas e Mato Grosso, essa nossa região do estado de Rondônia, especificamente São Carlos, pertencia à região, e Porto Velho, né, a região do Amazonas. E aí, São Carlos foi esse ponto que, em 1723, os padres jesuítas, subindo o rio Madeira, no encontro das águas do Madeira com o Jamari, vão, então, instalar uma missão religiosa. Só que lá na região já existiam os povos indígenas, por isso que nós falamos de redefinições territoriais, porque lá já existiam os povos indígenas e aí começam esses conflitos. O nosso objetivo no doutorado foi justamente evidenciar as características de identidade coletiva, porque é uma comunidade que demonstra, né, esses aspectos de uma identidade coletiva e relacional. Por isso, no banzeiro das relações. Porque entendemos uma comunidade ribeirinha quando passamos a entender o seu papel, a sua contribuição, não só interno, mas como que ela se constitui também
com as outras comunidades do seu entorno, com as relações que são feitas a partir do seu entorno e também as territorialidades com as quais ela se relaciona. E por isso é um ponto simbólico de resistência, né, e faz com que ela seja uma comunidade ribeirinha tradicional. Aqui, rapidamente, os objetivos específicos, não vou me delongar muito, mas também a gente, pensando nisso, refletiu sobre os impactos da cheia de 2014, sobre as grandes construções, né, sobre as missões, a borracha, os ciclos, né, tão, hoje tão polêmico, a questão do ouro no Rio Madeira, a queima das dragas e tudo isso que traz e vem trazendo as consequências para as comunidades ribeirinhas, né, as próprias construções das usinas. Então a região de São Carlos foi afetada lá na década de 80, final da década de 80, pela hidrelétrica do Rio Jamari, né, a hidrelétrica de Samuel, né, que atingiu e atinge ainda com o seu alagado a região de Ariquemes, Alto Paraíso, Itapuã, Candeias. Então, é uma hidrelétrica que inundou diferentes comunidades em vários municípios do estado de Rondônia, e a comunidade de São Carlos teve uma grande consequência, porque toda a água que foi contaminada pelas matas que apodreceram, morreu os peixes por mais de 10 anos, eles foram impactados, porque a comunidade de São Carlos, vou mostrar já já no mapa, vai ficar nesse encontro do Rio Madeira com o Rio Jamari, e ela depende muito do Rio Jamari. O que nós fizemos ao longo desses 10 anos, 7 anos, né, 10 anos de pesquisa e 7 anos de doutorado? Meu doutorado até passou um pouquinho do prazo. A nossa metodologia foi de observação participante, se fundamentamos, né, na questão etnográfica e nos princípios, aí, Euliene, nos princípios da teoria da complexidade do Edgar Morin, que é justamente um dos teóricos aí que embasa as discussões da rede ecológica, né, de filosofia integral, porque o Edgar Morin foi o meu teórico que eu estudei lá na graduação, finalzinho da graduação, e também estudei e utilizei a metodologia da teoria da complexidade no meu mestrado de educação. Então, eu forcei meio que a barra, trouxe ele para a antropologia, porque é um autor que realmente eu gosto muito. Até em uma das bancas, né, por que você está usando o Edgar Morin aqui na antropologia? Nós temos também tal teórico e tal teórico, mas é um autor que eu gosto muito e com certeza ajuda a pensar de fato a questão ecológica, e eu tenho muito essa pegada aí da questão da sustentabilidade, da ecologia, então sigo utilizando o Edgar Morin. E a teoria da ação, né? Temos outros autores que vão fundamentar justamente essa ideia de focar gente, pessoa e lugar. Então a gente precisa vincular as pessoas que residem nesses lugares. Como resultado, foram feitas 29 entrevistas, né, partindo dos pressupostos da história oral. Então, só de entrevistas, no meu processo de doutoramento, tive 247 páginas transcritas de entrevistas. Então, utilizo a minha tese como um espaço, para isso que realmente o Euliene falou, o professor Euliene, um espaço para que outras pessoas possam dizer algo a partir daqueles escritos que estão lá nas minhas 247 páginas de tese, que foi o resultado final, mas mais de 250 páginas de transcritas de falas que eu trouxe para dentro da minha discussão, analisei e separei, partindo dos pressupostos da história oral, além, é claro, da pesquisa ser participante, de pesquisa bibliográfica, documental, notícias e reportagens locais. O uso da fotografia, na minha tese eu trago bastante a questão da fotografia. A tese também é resultado de mais de 30 viagens a campo, né? Infelizmente, alguns pesquisadores acabam indo a campo uma, duas vezes e já produzem o seu trabalho acadêmico. Já no solo amazônico, nas margens dos nossos rios, a gente precisa ir muitas e muitas vezes, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, sentir as pessoas, e como disse o professor Euliene, colocar o pé na lama, colocar o pé no barco, pegar no remo, e por isso é iniciando a remada. A gente precisa ter esse processo para que a gente possa se integrar da melhor forma possível à comunidade, e para isso, então, a gente ter resultados melhores. Na minha tese, eu discuto muito esses conceitos, que eu chamo de conceitos operacionais, ou seja, de como que a gente forma o arcabouço para olhar para a realidade. Então, discutimos, por exemplo, territorialidades, conflitos socioambientais, desterritorialização, esses processos todos que as comunidades passam, o pertencimento, as cheias, né, que afetaram a comunidade ao longo dos anos, as memórias, as identidades, as resistências, né, e como que essas comunidades ribeirinhas tradicionais amazônicas vivem. E pensamos também a questão do desenvolvimento sustentável como conceitos para serem refletidos, pensados e discutidos com as pessoas. Um pouco do arcabouço teórico, não vou
conseguir avançar aqui e detalhar, mas trabalho com o Gluck, uma noção de papel do indivíduo, do sistema social, Litt, que vai discutir o indivíduo, tempo e espaço, né? Kierkegaard, que é um autor da antropologia muito conhecido sobre pensar justamente o papel da cultura, a interpretação da cultura. Bourdieu, que vai tratar das trajetórias e histórias de vida, eu trago muito isso presente na minha discussão. A importância da trajetória de vida de cada pessoa que me concedeu a entrevista. A teoria da ação, né, de Feldman Bianco, que vai justamente mostrar a importância da contradição, do conflito, a perspectiva processual e histórica, para a gente entender como que a história vai se constituindo e isso impactando, mostrando que é importante captar a variação de um tempo para o outro, de como que as comunidades viviam na década de 70, 80, 2000, 2023, a gente tentar, e para isso a gente precisa entrevistar e conversar a pessoa mais velha da comunidade, mas também conversar com um jovem, com um adolescente, para compreender como que as coisas vão acontecendo e mudando. Segue ainda outros autores, né, os autores da história oral, Van Velsen, que também está dentro da teoria da ação, que vai focalizar a importância de gente, lugar e tempo. Aquela hora eu falei gente, pessoa, desculpa. É gente, lugar e tempo, ou seja, entender as gentes da Amazônia, as pessoas que estão aqui na Amazônia, entender o lugar, o território, as territorialidades que essas pessoas estão, e o impacto que o tempo, né? Eu citei para vocês que São Carlos é uma comunidade fundada lá em 1723, e antes disso já tínhamos povos indígenas, os povos indígenas Mura habitavam aquela região, do outro lado os Mundurucum, né, na margem do Jamari, e então precisamos entender esses conflitos a partir dos tempos, né, a partir dessa relação com o tempo. Edgar Morin, como já citei, a teoria da complexidade, a importância de se entender que tudo isso é tecido junto, né, esses acontecimentos, essas ações, essas interações, e daí que vem o conceito de desnubanzeiro das águas e das relações, né? Nilson Santos, que é um professor da Universidade Federal de Rondônia, um autor que eu utilizei muito, uma categoria que ele trabalha, que é justamente a categoria de seringueiros atingidos, e aí eu parafraseei ele e coloquei que então, os ribeirinhos atingidos, né? Então fiz esse paralelo com ele, demonstrando justamente essa questão. Um outro ponto, né, que eu destaco também, que me contribuiu bastante, uma reflexão do professor Nilson Santos, professor da Universidade Federal de Rondônia, é justamente mostrar a expressão da dinâmica do vivido, ou seja, como que as pessoas vivem nessas comunidades, né? Como que elas têm autonomia e existência própria nas suas narrativas. E por isso a gente começou também, eu, a professora Eva e outros pesquisadores, a produzir, por exemplo, narrativas das pessoas e transformá-las em livros ilustrados, para mostrar como que essa vivência dessas pessoas podem ajudar outras pessoas a entender um pouco mais da Amazônia. Sem falar do Stuart Hall, que discutimos também o conceito de identidade, diferença. Vários outros autores, realmente eu não vou conseguir destacar todos, mas destacar o professor Marco Teixeira, que eu já até citei, que mostra um pouco esse processo de ocupação do estado de Rondônia. Destacar também o Edir Pereira, que vai discutir o sistema, tem uma tese maravilhosa que vai discutir a sociabilidade do ribeirinho, né, nas encruzilhadas e entrecruzilhadas das territorialidades amazônicas, o ribeirinho como resistência. Então, é um autor fantástico, inclusive ele é da geografia, e a tese dele foi premiada, se não me falha a memória, em 2006 ou 2016, como uma das melhores teses, né, recebeu o prêmio de teses da CAPES. Então, é uma tese excelente, me ajudou muito e contribuiu muito. Né, ele fez a sua tese. Ele escreve de tal forma, para vocês terem uma ideia, que ele é de uma cidade chamada Cametá, do Pará, né, nas ilhas de Cametá. E a maneira com que ele escreve a tese dele me faz navegar pelas águas de Cametá, e eu costumo dizer que eu vou um dia lá para conhecer a cidade, conhecer as pessoas, de tão forte ao jeito que ele escreve. E isso me inspirou muito, e eu também tentei, né, fazer um pouco disso. Além desse arcabouço teórico, conceitual e de autores, eu trago também o meu arcabouço narrativo, porque assim como eu tenho os autores, os teóricos que falam, que me ajudaram a pensar a minha tese, eu também tenho todos os moradores que me concederam uma entrevista. Tenho especificamente 29, que eu mencionei para vocês, entrevistas gravadas com 24 pessoas diferentes, mas tem também aqueles que às vezes sentado lá esperando um almoço, esperando um prato de comida, ou esperando um cafezinho, ou ali pedindo uma informação, uma pessoa
nos fala alguma coisa, nos ajuda, nos dá uma dica. Então, e tantas outras pessoas que estiveram conosco. A gente costuma dizer que começamos fazendo pesquisa, enquanto pesquisadores, com a máquina fotográfica, com uma prancheta na mão. As pessoas passavam pela gente e falavam, estão passeando. Né? E hoje as pessoas passam por nós lá em São Carlos e vocês estão trabalhando. Então, uma própria mudança no papel daquilo que a gente faz. Porque a gente fez a pesquisa, nós voltamos para a comunidade, exibimos os documentários que foram produzidos lá com eles, já voltamos e entregamos livros, como o livro do seu Graci, que é de um morador de lá, já distribuímos na escola, já voltamos e fizemos mostra fotográfica lá na comunidade, fizemos mostra fotográfica aqui em Porto Velho, para quem é daqui conhecer a comunidade, mas nós voltamos com essas fotografias lá para São Carlos, presenteamos pessoas que nos deram o momento da sua estética, da sua beleza, fizemos a fotografia dela, expomos para outras pessoas, mas também expusemos para ela, doamos para ela um quadro, e isso é muito significativo. Então, esse arcabouço narrativo é o que me constitui enquanto pesquisador, e tenho certeza que os integrantes do coletivo Vozes e Encantos, que eu já citei para vocês, também têm essa mesma perspectiva, de que juntos com essas pessoas, hoje nós temos amigos, né, que a gente se fala toda semana, e tantas vezes que nós fomos a São Carlos, nos hospedamos, às vezes nas casas deles, às vezes jantamos na casa de um, batemos papo com o outro. Então, hoje, quando vem a Porto Velho, eles entram em contato. Quando a gente vai para lá, avisamos antes. Então, assim, já temos, de fato, essa relação estabelecida. Então, trago aqui alguns nomes, né, de pesquisadores. Chego, então, agora Era tudo preâmbulo, Leolene. Eu sei que o tempo já está lá, o meu tempo já deve estar estourando. Infelizmente, eu não vou conseguir avançar e concluir. Mas aqui está, então, os 7 capítulos, né, que tratam a minha tese. Depois vou disponibilizar o link para que vocês acessem, para que vocês conheçam. E vou dar mais uma avançadinha, senão eu não consigo chegar. O primeiro, segundo e terceiro. O primeiro e segundo é mais metodológico, teórico. O terceiro, eu falo da Constituição de São Carlos, né? E no quarto, e no quinto, e no sexto, é onde eu estabeleço, de fato, as relações entre os rios, as matas e as pessoas, né? Do 4. No 5, eu faço, e aí foi uma sugestão de um professor que estava na banca da minha defesa, que eu separasse em atos. Então, no 5, ficou no Banzeiro das Águas, ato 1, etnografia das cheias, e no Banzeiro das Águas, ato 2, a etnografia da vazante e do reconstruir. Então, nesses 2 capítulos, que são capítulos grandes, desenvolve-se um pouco de como foi o processo da cheia, de como foi o processo da vazante ou da seca, e aí, por fim, esse último capítulo, que nada mais é do que chegando ao porto e que as águas continuam circulando. Então, a pesquisa terminou, precisava terminar, precisava ter um fim, mas o trabalho segue, e até por isso estou fazendo pós-doutorado, até por isso a Eva, que também integra esse grupo de pesquisa, essas atividades, está fazendo o pós-doutorado dela em educação. A gente segue com a comunidade, não acabou a nossa relação. Então, aqui, os capítulos, infelizmente não vai dar de detalhar, porque aqui cada tópico eu iria aprofundar um pouco mais. Gosto muito dessa frase, e novamente repito aquela fotografia da abertura, né, porque ela é significativa, de um morador de São Carlos, o Márcio Santana de Lima, integrante, foi integrante, né, por longos anos, do movimento dos atingidos por barragem, fez muito trabalho no período da cheia, e ele diz essa frase muito significativa: a veia principal dos ribeirinhos é o Madeira. Então, provavelmente, se ela for lida lá no Acre, a veia principal dos ribeirinhos é o Purus, né? Se ela for lida no Amazonas, a veia principal dos ribeirinhos, né, é o Amazonas. E assim, cada região, até mesmo aqui no estado de Rondônia, na região de Paraná, na região do Machado, cada um vai trazer o seu rio, que é aquele rio que estabelece as suas relações, e é com esse rio que ele está no banzeiro das águas desse leve e traz, que leva ele para a escola, que leva ele para a comunidade do vizinho, que leva ele para a saúde, que leva ele para o seu trabalho. Então, esse rio, de fato, é essa veia principal que conduz a vida das pessoas, né? Citar uma outra frase da Priscila: em São Carlos, se você está com fome, por exemplo, é um lugar muito rico para você plantar uma cebolinha no seu quintal, uma fruta, o alimento, pegar um peixe no rio com o caniço, e na cidade não, tudo é comprado. Então são pequenas frases assim para a gente destacar
Aqui é o mapa de Rondônia, aquela região destacada ali em quadrado, então, é a região de São Carlos. Vou avançar um pouquinho mais, aqui tem mais o destaque, as comunidades do entorno. A gente vai ter aqui São Carlos no centro, e o encontro das águas com o rio Jamari, né? E aí uma frase também do Márcio Santana que vai dizer o seguinte: até porque no Jamari, São Carlos depende do Jamari. Então a sua produção de açaí, de castanha, de peixe está aqui. Que São Carlos é em frente à Boca do Jamari, como é conhecida, né, a localidade Boca do Jamari. Então, por isso que eu digo que São Carlos é um ponto geograficamente bem estratégico para todo mundo. Trabalhar e sobreviver bem, porque você só atravessa aqui e você já busca o seu peixe, bem ali. Bem em frente mesmo. Uma entrevista de 2020. E aí a gente vai entender um pouco essas diferentes formas que as comunidades, né, se apropriam dos territórios, fazem uso e controle desses territórios, né? Então, São Carlos como um ponto estratégico. Entendemos como que esse ato de morar às margens do rio é uma forma de resistência, como a gente viu na fala da Priscila, como a gente vê na fala do Márcio, né? Ou seja, é uma forma de tornar-se ribeirinho, e aí é algo que eu trago, né, logo em seguida. 3 pequenas frases do João Esteves, da Priscila, que é filha do João Esteves, né, e do Márcio Santana. E aí nós fizemos, eu e a Eva, fizemos uma pesquisa com 101 alunos do ensino fundamental 2, né, de oitavo e nono ano, e do primeiro ano e terceiro ano do ensino médio. E aí perguntava, entre as várias perguntas, a primeira era como você se identifica. E lá a gente tinha um rol de respostas. Se você era ribeirinho, beiradeiro, extrativista e comunitário, e uma pessoa foi lá marcou tudo isso, mas 65,35% marcou que era ribeirinho. Tem aquele ditado, o jovem não quer mais saber de se identificar como beiradeiro, como ribeirinho, o jovem quer mais saber de cidade e tudo mais, mas veja que significativo. 2,9% como extrativista. E beiradeiro, que é um outro conceito, que aí o Atlas está aí, a gente vai até retirar o I, né, Atlas, vai ser beiradeiro mesmo, não vai ter mais o I a partir daqui para frente, mas na época o Atlas me fez ver isso, que quando a pessoa que mora nas margens do rio aqui fala, ele fala beiradeiro, ele não fala com o I. Então já acordamos, né, nas próximas publicações não vai ter mais o I. Se eu juntar o ribeirinho com o beiradeiro, eu vou ter 60, 80, e os bons de matemática aí me auxiliam. 88, 89%. Né? Então veja quão expressivo, mais o 0,9%, eu vou ter quase 90% se afirmando como beiradeiro. E aí essas frases maravilhosas, né, do João Esteves. Olha, eu sou um ribeirinho, o beiradeiro que vive na beira do rio. Somos ribeirinhos. A Priscila, que é uma jovem, né, tem 30 e poucos anos, professora, também formada em filosofia, ela diz o seguinte: eu me identifico como ribeirinha, porque morar na comunidade, fazer parte dela, por gostar das tradições. Veja aí a importância das relações, da culturalidade. Né? O Márcio Santana diz o seguinte: olha, cara, eu tenho assim um orgulho imenso de ser ribeirinho. Eu me considero ribeirinho. Né? E ele é um dos que marcou, por exemplo, ele mesmo veio falar comigo na resposta, aqui eu marquei tudo, porque eu, além de ser ribeirinho, eu sou beiradeiro, eu sou extrativista, trabalho na comunidade, então sou um comunitário, ele é líder comunitário, então esse 0,99% foi ele que marcou, dos 100%, né, eram 101 alunos, ele é esse 0,99%. Então, porque ele se identificou com todas essas categorias que nós trouxemos. E vejam só que curiosidade, apenas 2 pessoas marcaram que era da cidade. E aí, conversando com com os alunos, descobrimos que tinha 2, depois, né, no decorrer da conversa e tudo, a gente identificou que tinha esses 2 que marcaram, que eram da cidade, porque eles estavam lá há 2 anos e o outro há 1 ano e pouco. Ele, de fato, morava na cidade, passou a vida dele na cidade e mudou para São Carlos. Um fazia 2 anos que ele estava lá e o outro 1 ano e pouquinho que estava morando lá. Então, ele, mesmo estando lá em São Carlos, ele se considerava da cidade, né, porque a identidade dele, a territorialidade dele é justamente essa. Né? Aqui, essa frase, o colega da Repan que tiver ainda, essa frase está no site de Roma, essa daqui do pessoal, cuidando descascando a macaxeira, pena que está pequenininha aqui para vocês, mas teve uma reportagem que saiu no site do Vaticano e eles utilizaram essa nossa imagem, né? Até colocaram depois, a gente requereu os direitos autorais, eles nos colocaram lá na reportagem o meu nome e o nome da Eva como proprietários dessa imagem, que é uma família, né, fazendo o processo de descascar a macaxeira,
e a mandioca para o processo de produção da farinha. Né? E aí trago novamente, vocês já viram que um dos meus queridinhos de São Carlos, em termos de entrevista, é o Márcio Santana, mas tem o Ridso, tem o Vale, tem vários outros. Mas aí o Márcio Santana, novamente, vai destacar tudo aquilo que a natureza, né? E aí eu destaquei em vermelho, vocês vão ver que a quantidade, e eu vou deixar que vocês leiam enquanto eu vou falando, a quantidade de palavras voltadas para aquilo que nós estamos falando aqui. Né? Enquanto eu vou beber uma aguinha, eu vou dar aí 2 minutinhos, 1 minutinho e pouquinho para vocês lerem essa frase do Márcio Santana, porque é uma frase rica, que reforça justamente essa importância de ter, né? Infelizmente eu não pude participar da palestra, acho que é a palestra anterior, que falava justamente dessa ecologia integral, né? Daquilo que o Papa Francisco tanto nos fala da ecologia integral, Laudato Si, de ter essa percepção do quanto que a natureza pode trazer de benefício para nós. Bacana? Fizeram a leitura? Me identifico muito com a natureza, na natureza, na natureza, na natureza, natural, a farinha, eu pesco, eu tiro açaí, a castanha, eu planto aqui na minha área. O meu peixe é natural, né? O açaí é natural. Eu tiro a abacaba, às vezes ali acaba, acho que deveria ser junto, né? A abacaba, que é um tipo de fruta na mata, né? A tapioca, tudo que a banana, o cupuaçu, aqui eu tenho facilidade e tudo é natural, né? Vejam aí a importância, esse valor, desse cuidado com a natureza. E essa fotografia, levantei 6 horas da manhã um dia para acompanhar o seu Léo no processo de retirada do açaí. Fui lá no meio do açaizal, que ele foi buscar o açaí. Andamos 40 e poucos minutos de barco, chegamos lá nas margens do rio, braço esquerdo do rio Tucunaré. Aí o rapaz que tinha a plantação, tiramos o açaí, né, e aí eu fiz essa bela fotografia desse açaí, coisa mais rica do mundo. Né? Então, a gente vem discutindo muito essa questão das identidades e das territorialidades, né, de como que isso tem se dado aqui na nossa região, os conflitos que isso tem gerado. Não posso deixar de registrar também a importância das práticas culturais e de lazer em São Carlos, né, e também isso repercute nas mais diversas comunidades ribeirinhas tradicionais amazônicas, na importância da cultura, a importância dos festejos, né, como a encenação em São Carlos especificamente, a encenação da Paixão de Cristo, a festividade e o festejo de São Carlos Borromeu, que é o santo que, junto com Nossa Senhora Aparecida, dão nome à Igreja de São Carlos, mas a festa de Nossa Senhora Aparecida, inclusive, é até maior lá em São Carlos. O festejo em honra a Nossa Senhora da Saúde, que existe antes do festejo de Nossa Senhora Aparecida, é de 1914, o festejo de Nossa Senhora da Saúde na região da comunidade de São Carlos. Começou em Sobral e hoje na comunidade, uma comunidade bem próxima a São Carlos, que pertence ao distrito, que é a comunidade de Prosperidade. Os tradicionais, né, a prática do futebol, eu tenho um orientando que desenvolveu a sua pesquisa justamente sobre a importância do futebol lá em São Carlos, e eu registro isso também, tanto no documentário Encontro das Águas, quanto no documentário estamos finalizando, inclusive, um documentário sobre a história da comunidade, também aparece a importância do futebol, que reúne as famílias, reúne os amigos para jogar uma bola, para trocar experiências, para estabelecer relações, né? As festas que acontecem também nos bares, as confraternizações. Então, São Carlos é uma comunidade que se integra muito a partir dos festejos. E aqui algumas imagens, né? A primeira delas ali é a procissão fluvial de Nossa Senhora Aparecida chegando pela água e aí sobe para a igreja. Esse troféu, né, São Carlos, em 1985, eu nem nascido estava, eu já tinha nascido, estava para completar um ano, né? O vice-campeão do primeiro distrital São Carlos, em 14 de 7 de 1985, ali está só 85, né? Então, esse troféuzinho aí que eu refiz esse recorte. Então, lá é muito presente a festividade do futebol. Aqui uma encenação da Paixão de Cristo que eles têm na comunidade já há 30 anos, agora 32 anos, né? Então, feito pelos próprios moradores, assim, é bem, bem interessante. Eliane, o meu tempo já deu aí, né? Eu vou, então,
Não vou entrar no detalhe da cheia, porque é muito importante, mas não vai dar tempo de se desenvolver, né? E só vou trazer essa frase da dona Jacinta, hoje com 91 anos. Quando eu entrevistei ela, ela tinha 84, né? Então já está com 91 anos. Essa foto, a primeira foto, a de cima, que eu estou de costa, né, é uma foto muito significativa, e eu trago ela justamente que foi a segunda vez que eu a entrevistei, e aí, conversando, ela me levou para conhecer o túmulo do pai dela e de uma irmã dela, que estão enterrados no fundo do quintal, né, uma prática que era comum, hoje é até proibida, mas lá no fundo do terreno da casa dela, porque o pai dela, que criou ela tem 90, hoje tem 91 anos, ela nasceu, né, numa comunidade próxima a São Carlos, que era um seringal chamado São Pedro, e com 2 anos de idade ela mudaram para São Carlos e ela vive lá até hoje. E aí, no período da cheia de 2014, ela faz esse relato, né? E ela fez esse relato no primeiro dia que ela me levou, na segunda entrevista que ela me concedeu. Assim, não era uma entrevista gravada, oficial. Ela me comentou essa fala e eu guardei e escrevi ela, e eu gosto de trazer esse registro. Ela diz lá, se referindo a Porto Velho, né, que nós estamos lá em São Carlos, na casa dela, lá eu chorava todo dia, olhando para aquelas grades de ferro. 3 meses eu chorava todo dia. Um dia eu estava lá chorando em uma área que tinha no apartamento que moravam 10 pessoas. Só dentro de casa, só olhando a grade, e dizia: ai meu Deus, estou meio que presa aqui. E aí, nesse momento, ela sorri, risos altos, né? Então, Maria do Socorro Silva, conhecida como Dona Jacinta, hoje, 90 anos, porque já está com 91, ela completou aniversário agora em outubro, eu acabei não atualizando, já está com 91 anos, tá? E ela é uma pessoa muito querida, toda vez que vou lá, grande satisfação visitá-la e conversar com ela. Teve uns probleminha de saúde no começo desse ano, mas está bem. Então, hoje é uma das pessoas mais velhas da comunidade, e ela é repentista, gosta de um repente, faz um repente, é muito gente boa. Então, registrar o quanto que significou esse sofrimento. Então, chorava, chorando, olhando a grade 2 vezes, né, numa pequena frase. O tanto que foi esse sofrimento, essa indecisão que a cheia trouxe, né? E aqui, novamente, eu vou pedir que vocês só olhem rapidamente, aí é um depoimento, eu coloquei todo ele, né? Foi numa entrevista que essa pessoa deu, a Maria Carmen, em 2017, foi uma entrevista, inclusive, para a Eva, minha esposa, e pesquisadora junto comigo. Ela estava fazendo uma pesquisa sobre o papel das mulheres, o que as mulheres plantavam, o que contribuía com a renda familiar, era uma pesquisa sobre a produção das mulheres. E quando chega no final das nossas entrevistas, a gente sempre deixa para a pessoa a seguinte pergunta: tem alguma coisa que você queira falar da comunidade, sobre você, que não foi perguntado, né? Mais ou menos nesse sentido. Fica à vontade para falar um assunto que nós não perguntamos e você gostaria de falar. E aí ela diz assim, não é... aí ela começa: não é assim tão especial, mas é um sentimento. E aí eu analiso essa frase dela, é uma frase curta, né? Não é tão grande, está aqui esse recorte específico que ela deu de resposta. E aí eu até destaquei aqui num papelzinho para não esquecer. Nesse pequeno depoimento que ela dá para Eva, e aí depois eu ouvindo no processo de transcrição, falei, poxa, essa parte aqui vai para minha tese. Ela deu entrevista para ti, mas essa parte vai para minha tese porque é muito significativa. Ela fala 17 vezes a palavra sentimentos ou algo relacionado que traduz um sentimento, e ela usa 6 vezes no sentido de sofrimento, né? Então, ela relata o sofrimento que foi para ela o processo da cheia, o sofrimento que foi para a sobrinha dela, para a neta dela, ficar aqui em Porto Velho, né? O tanto de medo, de trauma que a neta dela teve, e ela inclusive fala que sofreu depressão, né? Ficou abalada. Então, assim, olhem para as palavras em vermelho, né? Esse sofrimento, essa angústia muito ruim, né? Sofreu muito. Então, vejam o tanto que significou para as pessoas terem que deixar as suas casas. Então, o que isso revela? A importância das territorialidades, a importância da pessoa ter a sua casinha, a importância da pessoa ter o seu espaço, né? A importância que é as pessoas terem o seu lar às margens, simples, pode ser simples na nossa visão, às vezes, porque a pessoa volta a morar numa comunidade que alaga todo ano, por que a pessoa volta a viver nesse lugar que é tão distante, que é longe, que é sofrimento, que é isso, que é aquilo. Mas as pessoas, quanto forçadamente, né, uma frase do João Esteve, né, que eles foram forçados a sair de São Carlos,
no período da cheia. E a gente vê isso no reflexo, nas falas de todos os outros, né? Esse sofrimento que representa a pessoa ter que deixar a sua comunidade, né? Deixar o seu lar, deixar as suas relações, né? Então, aqui não vou me deter, senão o nosso tempo não nos permite abrir para um debate, né? Eu sei que já estamos um pouco avançados. Trago aqui algumas imagens, não sei se vai dar para vocês observarem bem, na casinha da direita, que é essa casinha que está com água, vocês conseguem, observem bem a imagem dela, vocês veem que a água está ali quase cobrindo uma gradezinha, o padrão de energia ali, né? Uma grade que tinha na frente da casa, de balaústre. Se vocês olharem para casa agora, vocês vão ver que ela está com uma porta nova, relativamente nova, porque até a cor da porta está diferente. Olhe atentamente para a região lá de cima da comunheira, vocês vão perceber que a parte de cima do triângulozinho lá da comunheira da casa, ela tem uma cor mais azulada, mais azul. Consegue ver? Mais com verde, né? Consegue perceber aí pela imagem? Sim, consigo. Essa casa, como é exemplo de tantas outras na comunidade, em 2014, a água foi até lá. Ou seja, cobriu toda a casa, sobrou só a partezinha do teto. Em 2019, que é quando eu tiro essa fotografia, em 2019, novamente as águas estavam ali subindo um pouquinho já na casa, né? Graças a Deus, as águas de 2019 desabrigou algumas famílias, mas a comunidade permaneceu e se apoiou. Foram 30 e poucas famílias que precisaram sair por alguns dias de suas casas, depois as águas baixaram e elas voltaram. A imagem da esquerda, a gente vê ali claramente, né, que a água, aonde que a água ficou. Então, isso são fotos de 2017. E mesmo assim a gente vê muito nítida ali, né, a marca da cheia que deixou nessas casas, né? Então, esse processo, tanto da cheia como do retorno, ele significou, né, uma forma de resistência. Aqui eu trago algumas imagens de um projeto que foi apresentado para a comunidade, porque foi proposto, né, um processo de reassentamento, que a comunidade fosse mudada de lugar, e aí foi apresentado para eles um projeto de como seria essa nova comunidade. Se a gente olhar para o projeto, que foi desenvolvido por profissionais aqui de Porto Velho, né, pesquisadores aqui de Porto Velho, arquitetos, a gente imagina que estaremos na Europa, numa cidade italiana, né, com flores, com árvores rosas, árvores amarelas, né, aquele paraíso, jovens com computadores, sentados em praças e tudo mais. Então, praças devidamente iluminadas, assim, com algo que é um campo de futebol, que parece um campo de golfe, né? Então, assim, uma imaginação muito fértil, né, de quem desenvolveu esse projeto. Apenas projeto, né, porque a primeira fotografia mostra um pouco como ficou a comunidade logo depois da cheia, que voltou para suas casas, e aí a prefeitura foi lá, passou um trator tirando o entulho da rua e jogou a terra, a areia na frente da casa das pessoas que tiveram que tirar em carrinho de mão, carriola e tudo mais. Então, mas isso é um processo que, para a gente entrar aqui, a discussão vai muito longe. E já estou caminhando, Helena, para o finalzinho, me dê mais 5 minutinhos que eu finalizo, tá bom? Aqui um pouco sobre o viver em São Carlos, né? Estamos falando de identidade, por que as pessoas não se identificam com esse processo? Aquela mesma pessoa que eu falei agora há pouco, de como foi para ela o sentimento dela ter que ficar aqui em Porto Velho os 3 meses da cheia, né, a Maria Carmen, ela diz o seguinte, e aí quando a gente perguntava por que você gosta de viver em São Carlos, que era uma pergunta que eu sempre fazia, né, e ela disse, com certeza, aqui é paz. E aí tem até uma risadinha, como eu trabalho com antropologia, né, eu sempre gosto de registrar que a pessoa riu, que a pessoa chorou, né, então é interessante que a gente registra esse sentimento, e aí esse sentimento ele é captado, né, especificamente pelo antropólogo, e a gente registra porque isso é importante e revela o sentimento dessa pessoa naquele momento, né? Eu acabei não colocando em vermelho de novo, deveria ter colocado. É paz demais aqui. Não tem aquele alvoroço. Lá vem o bandido, seja se referindo, né, a outra parte da entrevista que ela tinha nos dito, né? Fazer como minha filha. Então ela falou aí a palavra da filha e da neta dela. Aqui é muito bom. A gente vive perto da mãe, do pai, dos irmãos, dos amigos. É muito bom. Então é isso. O Vrad, que é um grande amigo, um abraço. É um paraíso. Eu digo que é o paraíso aqui. Eu crio meus filhos aqui sem medo, tranquilidade total. Por isso que já estou aqui há 2 enchentes e não consigo sair daqui. Que o amor é maior. Tenho 40 anos de São Carlos.
Nunca saí daqui e nem pretendo. Hoje já é 43, né? Então foi em 2020 que ele me disse isso. Uma outra frase da Priscila. É um lugar encantador, morar na beira de um rio desses. Ter a paz que a gente não tem na cidade grande. Faz toda a diferença. A paz, a tranquilidade. Vamos dizer que é sofrido, mas até então é um jeito mais fácil de viver a vida, de se viver. A tranquilidade. Você ainda pode dormir com a janela aberta. Com tranquilidade, tranquilidade, paz, paraíso, tranquilidade total. É muito bom. É paz. Né? Então, são algumas expressões que a gente vê. E como diz a dona Jacinta, né? Novamente dizendo, não corrigi a informação, já completou 91 anos. O importante é que estou aqui com vida e saúde. Para mim, renovar de novo, criar meus pintos e fazer outro canteiro de cebola. E é interessante essa curiosidade, porque quando eu perguntei para ela, né, o que ela perdeu no período da cheia, a gente imagina, a pessoa perdeu móveis, perdeu, né? Perdeu bens, não é? O que você perdeu? Perdi móveis, perdi bens, né? Quando eu perguntei para ela, o que a senhora perdeu, dona Jacinta, no período da cheia? Ela olha para mim e fala, os meus pintinhos morreu tudo, né? Os pintinhos dela. E o meu canteiro de cebola, coitado, quando eu voltei, ele estava seco, seco, seco. Vejam só a contradição, né? Teve a enchente, mas o canteiro de cebola, que era suspenso, ficou seco. E ela, porque ninguém olhava, né? Não ficou lá pessoas, e ela ficou muito triste por isso, porque ela perdeu o canteiro de cebola e os pintinhos dela. E aí, ela falou isso antes, aí falou de todo o processo da cheia, e quando chega no final da entrevista, ela solta essa pérola, né? Que ela está feliz porque está com vida, está com saúde, para fazer o quê? Plantar o canteiro de cebola dela e cuidar, né, dos pintinhos que ela criava com tanto carinho e amor. E aí eu tenho a felicidade, né, de ter essa foto dela olhando no quintal dela, me mostrando orgulhosamente o canteiro de cebola dela e tudo aquilo que ela cultiva e tem. Né? Então, chegando ao porto, prometi que mais 5 minutinhos eu terminava, né? Então aqui eu vou ler rapidamente. Essa tese possibilitou registros sobre a história de São Carlos, sobre os modos de vida, de fazer, de viver, de lazer, né, de pescar, de colher, de morrer, né, como mostrei para vocês na imagem que o pai da dona Jacinta pediu que fosse enterrado na terra que ele viveu por longos anos e criou seus filhos, né, de construir e de resistir, né, sobretudo de resistir. Pois São Carlos é resistência. São Carlos e seus moradores possuem uma força simbólica de pertencimento, de luta e de resistência sem igual, demonstrada e reafirmada todos os dias. As páginas, está até errado ali, desculpa, dessa tese, são carregadas de memórias, de histórias, de lutas, de medos, mas, sobretudo, de muita vida e amor pelo território, né? Pelas territorialidades, como é um dos pontos que nós estamos refletindo aqui, de São Carlos. Foi um percurso árduo, porém muito gratificante, significativo e de profundo aprendizado dessa vivência e registro. Os objetivos que traçamos, né, que foram traçados, que passaram por transgressões necessárias devido à dinâmica do locus pesquisado. E a hipótese, né, as hipóteses foram alcançadas. Atendemos ao objetivo principal quando evidenciamos ao longo deste texto as características dessa identidade coletiva, dessa identidade relacional e de resistência simbólica que fazem de São Carlos uma comunidade ribeirinha tradicional. Consideramos ainda como o coração da tese as seções 4 e 5, e hoje eu digo para vocês que depois eu fiz uma mudança, né? As seções 4, 5 e 6, no caso, pois elas são cheias de memórias, de momentos que fazem de São Carlos a São Carlos simbólica e de resistência que defendemos. Infelizmente, constatamos e observamos que as agências e o poder público que levam em conta as características das histórias de vida, dos modos de ser e viver dessas comunidades, e por isso pensam em fazer realocação. E fazer realocação é algo simples. Só construir casas de concreto e pronto, como a gente mostrou lá naquelas imagens. Né? O poder público considera apenas a forma objetiva do lugar, não a subjetiva. O que está implícito nessa forma subjetiva? Né? A vida, a trajetória de vida, o pertencimento ao lugar, as fontes de vida e relações, a memória individual e coletiva, a territorialidade, ou poderíamos dizer as territorialidades, né? Como eu estou trabalhando mais agora no plural também. Na mesma linha, os empreendimentos, né, como as usinas hidrelétricas, a própria questão do ouro no Baixo Madeira, né, são utilitaristas.
não pensam nem no passado e nem no futuro das pessoas. Por isso, as compensações são com prazos imediatos e são realizadas sem os devidos estudos antropológicos, socioculturais e humanos necessários. E Euliene, por que não dizer reflexões filosóficas, né, necessárias que temos que fazer. E já estou terminando. O que faz de São Carlos São Carlos? São as relações familiares, a confiança no vizinho, no compadre, no parente, pois aqui todos são parentes. A territorialidade, o viver tranquilo, sem muros, sem grades. Até aqui, né? Aqui, até o olhar é livre. Poder dormir de portas abertas, viver tranquilo, em paz, sossegado. O viver às margens do Rio Madeira e cercado pelas águas do Lago do Cunhã, além de ter livre acesso às riquezas dos igarapés, igapós, lagos e dos rios Jabari e Candeias. O açaí, o peixe, a macaxeira, a farinha, a banana, a cana, o pão do seu Zé Toco, que a gente chama, né, o seu José Vieira, todo mundo conhece ele por Zé Toco, os festejos, a fé, o futebol, a sinuca, as festas nos bares, os encontros no cair da tarde na frente das casas, o lugar, as pessoas, os parentes. Isso tudo faz de São Carlos a comunidade ribeirinha tradicional de São Carlos. São Carlos é São Carlos, porque mesmo após todos os prejuízos e lamas que ficaram após a cheia, fez com que os moradores se unissem mais, limpassem a escola, a igreja, o posto de saúde, a quadra de esportes, os campos, as casas, e expulsaram para longe aquele espírito de cidade fantasma. É uma notícia de Porto Velho, que foi colocada no site da Prefeitura de Porto Velho, que chamava São Carlos, né, de uma cidade fantasma. Como assim noticiou a Prefeitura de Porto Velho e os jornais locais aqui de Porto Velho. Né? E para cá, trouxeram novamente a paz, a tranquilidade, as famílias e os jardins. Me perdoe aí, Atlas, pelas poesias, porque eu não sou tão poeta assim. Né? Há os jardins, as gramas sempre verdes, cortadas e que dão um brilho no olhar. São Carlos é São Carlos pelas pessoas e pelo território, por tudo que há e ainda haverá. Pois assim como as águas que seguem seus cursos, a vida também há de seguir, e São Carlos é e será. Então, são reflexões aí, são poesias para a gente fazer essa finalização. Agradeço de coração, sei que eu extrapolei bastante tempo, não sei se tem tempo para pergunta ainda, o Eliane. E termino, né, com essa frase de uma canção do Tim Maia, que é um beiradeiro de Nazaré, né, que estudou comigo, fez na época eu fiz filosofia, ele fez letras, né, nos formamos juntos no mesmo dia. Enquanto vocês leem essa canção de beiradeiro, eu agradeço imensamente, né, a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, agradeço ao professor Euliene mais uma vez, agradeço todos aqueles que nos prestigiaram e todos aqueles que vão estar assistindo. Eu vi que a Maria Grima, que é minha cunhada, está aí também nos prestigiando e nos assistindo, então, desde Guajará-Mirim, minhas saudações aí, e novamente agradecer a presença, registrar a gratidão e oferecer a vocês essa xícara de café com leite que a dona Jacinta me ofereceu, acho que é 2019, não, 2020, essa fotografia. Eu cheguei na casa dela, falou, acabei de esquentar um leite, você não quer? Aí foi lá, pegou na xícarazinha, a coisa mais maravilhosa, e trouxe uma xícarazinha com café com leite. Naquela época eu ainda podia tomar leite, né? Porque hoje eu tô com problemas de lactose, mas tomei. Isso foi antes da pandemia, bem assim, foi no começo, foi janeiro de 2020, né? E aí no começo da pandemia. Realmente, passei um tampão sem poder ir em São Carlos, devido à pandemia, tudo isso, né? Quando tive a oportunidade de voltar, já depois do contexto de pandemia, foi uma satisfação dar um abraço nela, e ela também, muito feliz, perguntando pela Maria Helena, que é nossa filha, né? Ela conheceu, ela viu a Maria Helena na barriga da Eva, Maria Helena nasceu em 2019, e aí veio a pandemia, ela só teve a oportunidade de ver a Maria Helena já um pouquinho maior, e ela sempre que a gente ia lá, traz a Maria Helena para ver, traz a Maria Helena para ver, então, satisfação muito grande. Finalizar com essa imagem aí da dona Jacinta, se porventura alguém das bandas do Sul, né, Eliane, ou alguém das bandas de outro país, o pessoal da Repan que está filmando aí, e dessa rede internacional, um dia virem a Porto Velho, ir em São Carlos, né, espero que ela esteja viva ainda, não deixe de visitar a dona Jacinta, lá em São Carlos, embaixo da Bela. Muito obrigado e fico aí à disposição. Muito bem. Várias manifestações de apreço, de parabenização.
Aí a Maria Grima, leio aqui no chat, ela destaca: o canteiro de cebola é quase que algo sagrado para um ribeirinho. Né? Temos ainda aí como vai ficar gravado, né, para posterior visualização e consulta dos internautas, como um material rico e denso, com reflexões e referências para aprofundamento. É válido, sim, abrir para alguma apreciação. Alguém ainda quer utilizar esses últimos minutos para alguma observação, alguma fala? Algum dos presentes? Muito bem. Oi, Oi, Atlas. vai lá, Áquila. Pode falar. Pode falar, Áquila. Está com você, levantou a mão? Está com... Falta abrir o microfone. Não, não está conseguindo, né? Tá bom. Então, eu quero destacar que em uma das conferências realizada na UNIR, o professor Dr. Juseni Detoni, ao apresentar a tese dele para a comunidade acadêmica sobre a filosofia ecológica integral, ele resgatava a, a necessidade entre os vários olhares que era preciso resgatar, era preciso favorecer que as vozes oriundas da Amazônia possam ganhar o mundo, possam aparecer neste processo de reflexão, porque normalmente não são consideradas. E esse trabalho do professor doutor Renato Fernandes Caetano, ele ousa fazer isto. Mais do que ele trazer a voz dele como pesquisador, ele faz o processo de inserção na comunidade e de lá favorecer a epifania das vozes que pisam o chão, que vivenciam. Eu não consigo pensar um congresso de filosofia ecointegral sem a tua fala, sem uma fala nesta linha. Então, quando falavas no próximo congresso, vamos para o terceiro, então já estamos aguardando a pesquisa do pós-doutorado, vamos nos organizar melhor para favorecer um tempo mais estendido, porque isso é registro que fica disponível mais do que apenas as pessoas que estão no presente. Alinharmos a essa tecnologia nos favorece disseminar para futuras consultas com um outro mecanismo, sem ser aquele que fica guardado nas bibliotecas. Uma biblioteca online sem ser aquele conhecimento fragmentado que é disseminado também na rede. Fazemos um outro movimento. Então, eu agradeço imensamente ter arranjado um espaço aí nessa vida de correria que o senhor tem para estar conosco e fazer aparecer, manifestar as vozes de quem nós precisamos ouvir nesse processo de reflexão de ecologia ecointegral. Muito obrigado, meu irmão, e lhe passo para as últimas considerações.
Muito grato, Eliane, eu agradeço a oportunidade, né? E eu até brincava, Eliane, com os meus acadêmicos de filosofia, né? Na verdade, a honra está sendo muito minha de participar desse evento, porque o Antônio Joaquim Severino, né? Até brincava, poxa, eu estou num evento que o Antônio Joaquim Severino vai estar, né? Também, então, assim, muito satisfeito. E até brincava com eles no nosso grupo de WhatsApp aqui interno, falei, poxa, eles leem tanto o Antônio Joaquim Severino, vida acadêmica, né? A organização da vida acadêmica, a metodologia, o Antônio Joaquim Severino, que é da filosofia também, formado em filosofia, atuante na área da filosofia, na área da educação. Então, muito satisfeito de estar com vocês. Não sei se o Acros vai conseguir ligar o microfone dele, mas dizer assim que de fato, eu acho que a gente precisa abrir, isso que você falou, espaço, né? E aqui é eu que estou falando, é eu que gastei sem parar praticamente aí esse tempo de fala, mas no decorrer dos meus slides eu mostro as pessoas, eu mostro aquilo que elas estão fazendo, eu mostro o depoimento delas, né? E na minha tese tem muito isso. Até ficou um pouco, eu precisei justificar muito, né? É algo que na academia às vezes acontece de não se dar tanto espaço para a manifestação e a voz do outro, e eu justifiquei muito isso. O professor Nilson Santos da Uni me auxiliou muito, e eu utilizei bastante as reflexões que ele fez na década de 90 sobre a importância dos seringueiros sobreviventes da Amazônia, né, a tese de doutorado dele, que depois virou livro. Eu utilizei das reflexões dele, e, claro, de outros autores, para defender com muita força que os próprios ribeirinhos falassem. Então, por isso que a minha tese, ela realmente ela tem a presença das pessoas, ela tem a presença dos meus entrevistados, ela tem a fotografia dos meus entrevistados, e fiz questão de trazer para vocês aqui acessarem o coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, porque é justamente esse coletivo que vocês vão conseguir também ter a oportunidade, nas produções desse coletivo, de visualizar aquilo que essas pessoas visualizar e ouvir diretamente da pessoa. Na minha tese, de certa forma, é o texto que acaba sendo um texto acadêmico e um pouco morto, né? O texto no preto e branco ali do papel. Já você assistir ao documentário, assistir à produção que foi feita durante a pesquisa, aos depoimentos que foram coletados, né? Ver as imagens das pessoas reais, de fato isso que o professor Eliane comentou, e é um pouco o nosso desafio, né? Volto a dizer novamente, não é só meu, é desse coletivo Foz dos Encantos Amazônicos, né? É dessas pesquisas que a gente vem realizando no âmbito da Faculdade Católica de Rondônia, com o apoio da FAPERO, né? Com o apoio institucional da própria Universidade Federal de Rondônia. Então, assim, de certa forma, ter espaço para realizar essas pesquisas, que de fato ouve as pessoas e fazer com que essas vozes, que essas memórias, né? As memórias da dona Jacinta, por exemplo, de coisas que ela viveu há 70, há 80 anos, né? Do tempo que ela viveu no Seringal, do tempo que ela viveu em São Carlos, que lá tinha uma usina de farinha, não, desculpa, de cachaça, né, que produzia cachaça e mandava até para Manaus e distribuía aqui para a região do Alto Madeira e também do Alto Jamari. Então é extremamente rico ouvir essas pessoas, registrar essas pessoas em outros olhares, em outros formatos, como, por exemplo, na fotografia, como, por exemplo, no audiovisual, né? Como, por exemplo, nas pinturas. Então, é extremamente importante a gente possibilitar a outras pessoas que vejam aquilo que, às vezes, é cotidiano, aquilo que é o nosso dia a dia, mas que outras pessoas precisam ver para entender e para valorizar também um pouco mais as culturas, valorizar um pouco mais as territorialidades, valorizar um pouco mais as memórias e as tradições aqui presentes. Então, novamente, agradeço a todos que estão presentes hoje, agradeço ao professor Euliene pela mediação, né? E sei que ainda à noite vocês seguem aí nos trabalhos. Não sei o nome da pessoa que está representada aqui pela Repam, mas agradeço por estar aí também nesse multirão da rede, né? E é interessante o conceito de rede, né? Eu acho que eu até separei aqui umas fotografias que eu tenho de redes nas frentes. Eu quero organizar uma mostra fotográfica sobre as casas com a rede na frente. Acho que eu tenho umas 30 com redes diferentes, né? Que, algumas têm pessoas, mas às vezes você passa de frente, você nunca vê ninguém deitado, mas na frente da casa da pessoa tem uma rede. Em algum momento ela deita. E aí, rede internacional, eu acho que é uma associação bem legal. Parabéns aos idealizadores da rede, desse trabalho aí, professor Euliene, professor Joseli Lopes Detone, pela condução dos trabalhos e por seguir, né, com essas pesquisas extremamente importantes e necessárias. Muito bem, mais uma vez obrigado. Quem está aqui da Repam é o professor Humberto,
que atualmente é o vice-coordenador da rede, e ele estará, até hoje, ele é o vice-coordenador. Amanhã ele vai ser o coordenador, vai receber o papel. E aí, o professor Dr. Renato já aludiu, e eu convido todos e a todas a participarem, a continuar conosco hoje à noite, com o professor doutor Antônio Joaquim Severino. Já foi aludido o potencial dele, boa parte dos acadêmicos passou por algum texto dele, é uma referência nacional no mundo da academia. Vale a pena ouvir as reflexões deste senhor que viveu e pensou bastante o Brasil a partir da filosofia. E ele vai pensar a questão da ecologia ecointegral, junto conosco. Hoje, às 19h30 de Brasília, às 18h30 de Rondônia, às 17h30 do Acre. Como disse o professor Renato, ele me deu um puxão de orelha. Rapaz, nós temos que começar a utilizar o horário de Rondônia, vamos descolonizar esse negócio aí. Pois é, você tem toda a razão. Mas eu retiro, professor Eliane, eu retiro, porque é uma rede internacional, então nós temos que ter uma referência que é Brasília, eu retiro. Eu retiro. Tá bom, mas porque, eu tô tentado. É porque o evento, ele tem uma articulação aqui de Porto Velho, Rondônia, que começou, né, mas hoje ele tem uma articulação internacional, né, então faz sentido, sim, utilizar o horário de Brasília, né, então... Tá bom. Ok, então todos convidados, um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado aí pela presença, um abraço a todos e todas aí presentes. Um abraço.